Tramando. 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 Olá, estamos aqui em mais um Tramando. Lembrando que em 2025 nós contamos com o apoio do edital de ações pontuais de extensão da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. Hoje nós temos a alegria de receber Renata Santana, que é jornalista, escritora, bibliotecária, atriz, pesquisadora e recitadora de poesia. Atualmente é bibliotecária documentalista na Universidade Federal de Pernambuco, onde atua no espaço de pesquisa e cultura das relações étnico-raciais, além de ser doutoranda em Ciências da Informação, também na UFPE. Publicou o primeiro livro em 2019, Na Terceira Margem do Agora, pela Castanha Mecânica, e em 2022 publicou O Amor na Quinta Série aos 30, pelas edições Macondo, e A Mulher do Tempo, pela CEP. Renata, muito feliz em te receber, e eu já começo passando a bola para você com uma pergunta muito carinhosa, de quem te viu recitar poemas muitas vezes nos mais diferentes eventos do Recife. Você é uma figura muito divertida, né? E eu acho que tu consegue passar esse senso de humor para a tua escrita. Então, desde o primeiro livro até A Mulher do Tempo, né? E está muito forte esse senso de humor, esse fazer rir. E eu fiquei pensando, será que enquanto ela escreve, ela está lá morrendo de rir, e mangando, e tirando onda de si mesma? É o efeito esperado também para o leitor, a leitora? Como é que se dá o processo do humor no teu processo criativo? É interessante porque o primeiro poema que ficou na minha cabeça, eu virei numa esquina nele e vi que tinha humor ali e eu pensei, pode? Quando eu tinha 12 anos, no meu livro de literatura da escola, um livro de linguagens, né? E aí tinha um poema de Drummond que ele começava assim: a primeira namorada, tão alta que o pescoço não alcançava. Eu fiquei, tão alta que o pescoço não alcançava, tão alto que o beijo não alcançava, nem mesmo a voz a alcançava. Drummond tem umas tiradas assim de humor, né, em alguns poemas deles, e eu fiquei, com 12 anos, eu fiquei com esse poema na cabeça, tão alta que o pescoço não alcançava. Mas eu achei tão engraçado isso, e eu pensei, poxa, pode? Eu achei que poesia é coisa muito séria, muito sisuda, né, muito bigode grosso, aqueles poetas ali e tal. E aí Drummond vem com essa farofa, né, de a mulher tão alta que o pescoço não alcançava. O poema é belíssimo, né, Orion, o nome. E aí, como eu sempre fui muito gaiata, minha família é de pessoas muito gaiatas, a gente tá sempre rindo, mangando, tem esse lugar do nordestino, né, Thaís? Eu acho que o nordestino, a nordestina, a gente ri muito da gente mesmo, a gente tem esses núcleos familiares que são de um mangar muito do outro, a gente tem essa palavra maravilhosa que é o mangar, né? E mangar de si mesmo e tal. Eu sempre gostei de imitar as pessoas, então eu acho que é muito o meu lugar, sim, no mundo. E quando eu percebi que Drummond estava fazendo essa farofinha, eu comecei a fazer as minhas farofinhas também. Quando eu ia me expressar, falar, quando eu via, eu já estava fazendo a minha farofinha, já tinha ali humor e tal. Os meus primeiros textos adolescentes, eles são bem sentimentais, assim, mas já tem alguma coisa de quem está rindo de si mesma, porque eu acho que isso tem muito a ver com a nossa região, com o Nordeste, com a família, né, com estar e ser gaiato no mundo. Eu gosto demais, inclusive eu acho que você consegue, com essa perspectiva também da brincadeira, do riso, falar de coisa séria, né? Então, mesmo no O Amor na Quinta Série aos 30, uns poemas que trabalham com isso, né? Tem um, por exemplo, Resta um, estou só, mas estou comigo. Quando não resta mais nada, resta um. Tem uma coisa assim do lúdico, da brincadeira. Eu gosto demais dos teus poemas. Eu queria te pedir depois para fazer um, né? Aí com tua voz, vai pensando de qual livro, qual poema você gostaria de fazer. Mas antes de te pedir esse poema, outro ponto que de alguma forma já apareceu na tua fala é da tua relação com o Recife, com a cidade do Recife. E na tua escrita, desde o primeiro livro,
acho que está muito forte o Recife, né? A cidade, como a cidade te atravessa, né? Como você circula e você constrói sentidos a partir dela. E não só essa cidade também, né, é vista por um olhar recortado de gênero, né? A mulher e a cidade, né? Os trânsitos, os pertencimentos. E como é essa tua relação literária? Como o Recife te alimenta nesse sentido? Recife, né, menina? Salgada e doce. Eu lembro que, assim, meu primeiro livro, Na Terceira Margem do Agora, ele é um livro do bairro. É um bairro que está numa cidade, né? Mas antes de descobrir a cidade do Recife, a minha cidade, o meu universo, o meu mundo era o meu quintal, né? Que é o bairro. O bairro é o primeiro país que a gente habita, né? Então, o bairro que eu cresci é um bairro da zona oeste da cidade do Recife, chama Areias. Areias é cortada pela Avenida Recife, tem o bairro da Estância, que é próximo, e uma vila de casas chamada Vila Tamandaré, e o maior conjunto em linha reta da América Latina, que tinha que ter, né, o molho do pernambucano, que durante muitos anos o maior conjunto aberto, né, residencial, era o Inês Andreasa, do Inocop, também conhecido como Inocop, que fica na Recife. Então, até os 23 anos de idade, eu morei nesse bairro. Então, a primeira infância, ela é muito marcada pelos humores desse bairro, pelos aromas, pelas pessoas, pela paisagem. É um bairro que ele é residencial, de conjunto residencial, mas é um residencial aberto, não tinha grades nos anos 90, não tinha garagens gradeadas, muitas árvores, né, com pessoas peculiares, como todo bairro tem, né? Tem o bêbado, tem a senhora da verdura, essas pessoas que são ilustres, né, desconhecidos e tal, que nos marcam para sempre. Então esse bairro era o meu mundo, e dali eu percebia que a pequena autora me trazia muitos grãos de coisas que podiam se tornar literatura. Porém, quando eu faço 18 anos, que começo a ir para o centro da cidade, eu parece que eu estou indo para uma outra Recife. Não é mais a Recife mansa ali do subúrbio. É a cidade agitada, é a cidade do camelô dos Barreto, é a cidade dos meninos de rua, é a cidade do sebo, da Rua da Roda. Aí eu começo a olhar para essa cidade e fico encantada, assim, quando eu passo pela ponte e vejo os caras gritando salgado de doce, salgado de doce, salgado de doce, aquela pipoca, né? Salgado de doce. E eu ficava andando e pensando, mas eles estão falando da cidade, né? Também, que é cortada ali pelo rio e tem o mar, que são leitos salgados e doces. Então, existem outras vozes aí, ao mesmo tempo que ele está falando da pipoca, eles estão falando da cidade. Então eu comecei a perceber que tudo andando por essa cidade aí com 18 anos, para ir para a faculdade, para ir para as primeiras saidinhas, isso me dava vontade de escrever. E aí eu fiz um blog na época, Histórias de uma Gata. Meu Instagram até hoje tem esse nome, porque eu saía muito à noite, feito uma gata safada de rua. Eu saía muito à noite para registrar, viver, claro, né, depois de 20 anos, mas também olhar para isso tudo e registrar no blog. Então eu fazia pequenas crônicas sobre esse corpo na cidade. E aí comecei a perceber que tinha outros autores, autoras que também falavam sobre essa cidade. O meu TCC de jornalismo na época, em 2009, foi um suplemento cultural, que era a poesia urbana contemporânea, representando o Recife, as faces do Recife, as representações do Recife em alguns poetas urbanos contemporâneos. Então entrevistei muita gente na época. Aquele menino França, estava vivo ainda, Miró, Cida, Malungo, Valmir Jordão. Malungo tinha um poema que falava não sei o que, em frente às lojas americanalhadas. Então tinha uma carnavalização, tinha um rir dessa cidade que às vezes quer se levar muito a sério, né? E aí a cidade me alimentava nesse lugar. Então o primeiro livro que eu escrevi, eu também não programei isso. O primeiro livro que eu publiquei, né, que é o livro de contos, Na Terceira Margem do Agora, ele vai olhar para o bairro. A Mulher do Tempo olha para o Recife, mas o primeiro olha para o bairro, que é esse primeiro país. Quando eu fui começar a sair pela cidade do Recife, eu percebi que eu me sentia estrangeira em bairros vizinhos. Então, Casa Forte é um outro sotaque. Casa Forte é uma outra planeta.
que é diferente de Barra de Jangada, né? Então são várias cidades e a gente poderia escrever sobre elas. E aí no blog eu escrevia sobre elas e ela está também muito forte numa Mulher do Tempo, porque tem a ver com a memória, né? Você andar por uma cidade que tem coisas que não existem mais, mas ao mesmo tempo tá lá. Na Mulher do Tempo tem uma coisa que aparece até no filme O Agente Secreto, eu dei muita risada na hora, porque... Eita, será que vai ser spoiler? Faz. No Mulher do Tempo, tem uma passagem de um poema que fala sobre a voz do meu pai, né? Que meu pai, eu morei muitos anos no bairro da Boa Vista, e toda vez que a gente passava pela Conda Boa Vista, que ele ia me visitar, ali no bairro da Boa Vista, perto da Praça Chora Menino, ele dizia assim: rapaz, Renata, aqui onde é esse Hemocentro, já era um cinema tão bom. Em 68 eu vi um filme com a tua mãe, Perdidos na Noite. Só que ele falou isso pra mim 300 vezes já. Toda vez que a gente passa por lá, ele faz: mas rapaz, aqui foi um cinema tão bom, que isso marcou muito ele. Ele noivou nesse dia, né, com a minha mãe, então ele marcou muito. Quando eu passo por lá, eu não vejo o cinema, eu vejo o Hemocentro, que tá lá e sempre esteve. Então é uma cidade que ela vai se descascando. Tem coisas que estão lá, que não estão mais, mas ao mesmo tempo estão. Isso também me alimenta. E como eu morei muito tempo na Boa Vista, coube de entrar numa Mulher do Tempo. Eu também sou uma apaixonada, né, da memória, então eu fico muito feliz com essas sobreposições. Esse poema mesmo do pai me tocou muito, né? Como o tempo vai se encontrando nas suas diferentes camadas de um espaço, né, de uma cidade. Mas Recife, né, com todas as suas belezas e contradições, enquanto eu estava lendo e pesquisando para hoje, para o nosso encontro, eu descobri, eu não tinha me dado conta, Renata, que você foi a primeira mulher recifense negra a receber o prêmio Hermílio Borba Filho de literatura, né? O antigo Prêmio Pernambuco de Literatura pela CEP. E aí eu fiquei, uau, como assim? Não sabia que a Renata tinha sido a primeira mulher negra. E aí é um livro que é publicado, o tema, né, dessa questão também do recorte de gênero nas premiações lá em Pernambuco. Algumas vezes é bem polêmico, né? E eu queria saber como foi que você se sentiu. Você já tinha passado por algumas outras experiências editoriais, e aí viveu o momento da premiação. É algo que eu te observo ainda trabalhando, relacionada à CEP, né, fazendo determinados eventos. Como você sentiu que mudou aí tua carreira literária pós-premiação? Pois é, A Mulher do Tempo, ele veio numa época muito importante para mim, porque eu morei um tempo no sertão, né, trabalhando, e ele veio no ano que eu voltei para Recife. Quando ele foi muito importante para mim, por vários sentidos. Eu nunca tinha submetido nada a prêmio, já contei aqui, né, que eu venho recitando, participando de eventos, e participava muito de sarau, tinha mais antigamente também. E depois de mais de 10 anos nessas participações e tendo publicado de forma independente 2 livros e uma publicação em Carrossel, eu nunca tinha submetido um livro a prêmio. Existe um discurso que diz assim, bem baixinho: talvez não seja para você, querida. Por quê? Imagens, né? Desde muito nova, a gente vai olhando o mundo ao nosso redor, hoje bem menos. Mas na minha geração, a gente olha para as mulheres nos livros de literatura e são todas, ou já morreram, ou tem uma cara de muito tédio, segurando um cigarro muito tedioso, são brancas. E imagina a menina gaiata, negra, do subúrbio. Assim, gente, não é pra mim isso. Eu tô escrevendo aqui de não sei porquê. Tô recitando aqui também não sei porquê. Mas desculpa aí vocês, tá? Vão desculpando. Tanto é que no sarau, antigamente, porque era muito pior. Quando você pegava no microfone, mal largava, vinha um cara, pegava o microfone e ficava 30 anos. E você, pra pegar de novo, socorro, né? Essa autoestima do homem, né, junto com o tempo para escrever, porque nós mulheres precisamos fazer muitas coisas, vai te tirando esse lugar que parece que não é teu. Então, quando Esther Liu, que foi a terceira mulher a receber o prêmio, eu estava num desses eventos em que eu estava mediando, ela disse assim: Renatinha, as mulheres se escrevem menos do que os homens. Nunca tinha passado pela minha cabeça, pasmem. Isso em 2018.
Em 2019, eu fui até na mostra de publicações independentes. E quando foi em 2019, eu pensei, então eu vou fazer um copydesk e vou escrever só de pirraça. E aí eu peguei, fiz o copydesk e escrevi. E para minha surpresa, ele foi premiado de cara, né? É interessante a gente registrar que não saiu nenhuma nota nos jornais na época o fato de que era uma mulher negra que estava recebendo esse prêmio. Thaís Albuquerque, em primeira mão, senhoras e senhores, é a primeira pessoa a dizer assim, interessante, você é a primeira, porque isso fala muita coisa, tanto sobre a ausência das mulheres negras nessas publicações, por motivos vários, tanto sobre o silenciamento de quando é uma mulher negra, porque parece que precisa ser, talvez, ter outras cores, né? A mulher tem que ser uma mulher preta, né? Quando é que a gente olha e diz assim, olha, foi uma mulher negra? Então esse limbo racial que a gente fica às vezes, ele é difícil. Mas eu também não fiquei falando isso para ir em nenhum lugar. Eu mais observei mesmo, comentei com algumas pessoas assim próximas e tal. Esse livro ele foi importante, então, nesse lugar que diz assim, olha aí, você achou que não era para você, foi lá e aconteceu. O livro saiu com 1000 tiragens iniciais, né, que sempre são 1000 exemplares. Houve um movimento de um clube literário chamado Flor Literárias, que pressionou a CEP para que saísse de novo, porque ele estava esgotado. E aí ele saiu novamente, foi a primeira também reimpressão desse livro do prêmio. Ele saiu novamente, ele foi lido por essas mulheres, ele ainda circula bastante. Ele foi bater em lugares que eu nem imaginei, chegou na mão de celebridades, recitando os poemas desse livro, eu pensando, meu Deus, o poeminha que eu escrevi ali com 16 anos, circulou bastante. Ele tem uma performance que me deixa bem feliz e que é dele, porque o livro ele cumpre o caminho dele depois que ele sai, né? Então ele me deixa feliz nesse lugar, tanto no lugar de ouvir a intuição, de estar no lugar do escritor e brigar por esse lugar, porque às vezes a gente precisa brigar por esse lugar, porque a gente às vezes não tem tempo para escrever, porque tem uma casa, porque tem uma carreira, porque tem um trabalho, porque tudo é mais penoso para a mulher, a gente exige demais, a gente sempre acha que não está bom, né? Então já é tudo tão difícil, então é claro que ele me deixa muito feliz, esse telefonezinho rosa. Renata, bom demais te escutar. Eu queria te pedir agora um poema do livro, para a gente passar para o segundo bloco de perguntas, que vai ser guiado por Fernanda Tourinho agora. Então, se você puder fazer um poema, a gente se encontra no final, só para eu te mandar um cheiro e agradecer mais uma vez. Eu falei do Hemocentro, né? Então acho que seria interessante falar dele. O poema se chama 1970. O meu pai me fala do ano de 70, sem falar em Maracanã, Pelé e outros milagres brasileiros, senão a tarde de 28 de junho, em que foi ao cinema com mamãe. Depois, entraram num ônibus destino subúrbio e à noite estavam noivos. Não houve copa ou hinos. Sonhei com sua mãe, ele disse hoje. Estávamos nós dois, bem mocinhos, saindo do Cine Boa Vista, onde agora é um Hemocentro. Em seguida, entramos num ônibus e vagamos. Você vai se espantar. 50 anos não é longe. Tanta volta o mundo dá, mas se vejo assim, 1970, num jornal, no mercado, na placa de um carro, entro naquele ônibus outra vez, e mais uma, e outra, e novamente atravessamos a cidade no escuro, devolvidos ao mundo. Belíssimo, Renata, muito obrigada. Acho que a poesia ela precisa também ser declamada para ser sentida, né? E agora a gente vai entrar com algumas perguntas específicas da Mulher do Tempo. E eu pensei em te perguntar especificamente sobre cada uma das partes que você divide o seu livro. Você fala isso, né? Que ele é dividido em 4 unidades de experiências que se complementam. Vou falar para a primeira. Que é Mercúrio retrógrado,
Eu fiquei pensando muito na linguagem do poema, né? Principalmente na página 22, que você está falando ali de uma conversa sobre depilação definitiva e você come ali, você tira algumas letrinhas definitivas. Isso me fez pensar na questão da linguagem. Queria entender como é que você pensa a linguagem na escrita da sua poesia, né? Essa estilização, até a formatação dos poemas, alguns você coloca centralizados, outros você coloca mais à esquerda, à direita, enfim. Como é que eles impactam na sua escrita, essa questão da linguagem? Eu não sei se eu sei te responder essa pergunta, porque eu acho que não tem uma fórmula. O poema vai me dizendo, assim como o personagem, né? Alguns autores dizem isso, né? Aquele autor não quer morrer, aquele personagem não quer morrer, né? Eu tentei matar, mas não quer morrer. O poema também, ele é vivo. E tem hora que você acha que está montada nele, está montando nele, selou o poema e montou, e quando você vê, é ele que está montado em você e é você que está... Rapidamente ele faz essa troca. É o poema que está montado e que selou vocês. Que é isso, é só eu que estou te montando e fica nessa troca, às vezes, e quando você vê, você não está sozinho nessa criação. Então, dentro dessa relação você e o poema, eu sinto que ele pede para vir de uma forma, mas eu quero fazer assim. Mas ele não acontece desse jeito. Então, essa relação ela vai se fazendo enquanto está se fazendo. Às vezes eu até durmo, já aconteceu de sonhar com o poema e... esse poema, ele vai terminar ali. Não vai ter aquele final que eu botei naquela ali, uma grande gordura. Tem que tirar aquela gordura. Aí vai lá e tira. Então, esse poema que você falou da depilação, quando eu olhei para ele me pareceu uma ramagemzinha de pelo, bem baixinha, máquina 1, entendesse? Aí eu disse, rapaz, tá tão certinho isso aqui, eu vou tirar aqui uns pelinhos, fazer uma depilação aqui, aquela bem na pressa, e vai ficar faltando umas letrinhas para fazer de conta, entendeu? Mas foi quando eu olhei, na hora que eu olhei é como se fosse um efeito 3D, né, que vai criando aqui, e você faz, não, isso aqui não é assim não. Mas aí é uma relação única. Perfeito. Eu não, com certeza, assim, quando eu visualizei, eu fiquei, não, existem motivos aqui. Eu fui lendo o poema, eu fiquei pensando nessa questão do retirar, né, que você fala da população. Na segunda parte, né, vamos lá para a segunda parte, contemporânea. Eu li essa segunda parte, como você explica também, né, que são fragmentos dessa história de amor, que ao se juntarem, para mim, viram esse vislumbre de algo que já passou, né? Algo que já deu, já aconteceu, mas que está ali presente naquela escrita. E o interessante para mim nessa parte é que é uma escrita um pouco mais narrativa, eu sinto que existe não existe necessariamente uma linearidade, mas existe uma coesão ali nessa história, né? Mas que é escrita em forma de poesia. Eu queria entender um pouquinho da sua estratégia de escrita dessa sessão. Como é que foi que você fez, como foi que você pensou? Eu lembro que durante o Copdesk eu pensei em alguma coisa que eu não me lembro agora, mas eu acho que para esse aqui especificamente, que é o temporâneo, né, que vem logo em seguida, ou é o outro, Mercúrio Retrógrado tinha uma coisa muito clara que era o tempo e a mulher. Em Temporã eu pensei assim, eu acho que esses poemas aqui eles conversam porque eles estão falando de um lugar meu no mundo, que é o lugar de observar as coisas como filha caçula. É importante registrar, Fernanda, eu acho que eu não cheguei a mencionar, que esses poemas eles já existiam, todos num grande drive. Estava todo mundo lá. E aí, quando eu vou fazer um copy-desk para um livro, para esse prêmio aqui, quando eu olhei para eles, eu vi que todos eles tinham algo que se comunicavam, que era a memória e o tempo. Nossa, eu escrevi isso aqui tudinho sobre a memória e o tempo. É um tema que está aqui em comum. E aí, quando eu separei, que eu olhei para eles, eu disse, certo, mas é o tempo e a memória. Aqui tem o desejo, aqui tem a mulher, aqui tem uma relação familiar, por ser a caçula e receber o nome de Temporã, né, que é essa filha que é muito mais nova que todo mundo da família. Meus irmãos são muito mais velhos que eu. É um lugar no mundo também. E aí tem outro aqui que tem o tempo e a tecnologia, a memória e a tecnologia. Então eu fui separando desse jeito. Eu acho que na época eu olhei para eles e pensei assim, dentro dessas unidades de experiência, né? Então, o primeiro, Mercúrio Retrógrado, é a mulher. E eu vou começar com esse poema aqui que fala sobre o Mercúrio. Eu acho que isso vai ser legal de abrir o livro com ele. As bolinhas do Mercúrio pelo chão, né? Mercúrio Retrógrado.
E aí, como um grande Big Bang aí, né, que do começo do tempo, então ele, por isso que ele abre. No Temporã, eu pensei, esses poemas aqui, eu acho que eles conversam nesse sentido também. Eu não lembro se teve uma lógica assim para todos eles, sabe? Talvez tenha tido na época, quando a gente pensou o copydesk dele, mas realmente agora eu não lembro mais. Porque a gente vai lendo ele de trás para frente, de frente para trás, do meio para o lado, quando vai recitar, né? E meio que se perde um pouco isso. Eu ia perguntar sobre a próxima sessão, que é a questão dos ex-votos. Eu percebi que eles são os únicos poemas que têm título. Você chega a se lembrar esse motivo da escolha dessa única parte ter títulos? Isso, aí foi de propósito. Foi porque quando eu cheguei nos ex-votos, teve uns que eu criei o título para criar uma coesão mesmo. Alguns não tinham título, porque como eu imaginei ele uma caixinha ou uma sala, né, de ex-votos, que são aqueles itens, né, geralmente em igreja, que são a sala dos milagres, né, que as pessoas voltam lá, querem um milagre, precisando muito de uma graça, porque tive um problema com a perna, e depois a pessoa volta lá, né, com uma perna de gesso e deixa na sala dos milagres. E aí eu imaginei esse capítulo como uma sala de ex-votos, como as coisas que eu recuperei de mim mesma ao longo do tempo, né? Então, a lembrança desse batom que a minha mãe usava, a lembrança disso, a lembrança daquilo, que ex-votos, eles são memória, né? Uma sala de memórias, é uma chamada à lembrança, né? Cada peça de ex-voto é uma chamada à lembrança. Então, para mim, faz sentido colocar título, porque aí teria mais um quê de objeto no poema. Você olha para o poema e o poema tem um título, ele meio que com uma casinha fechada, né? O título ele não está ali tão solto. Então, eu acho que passaria essa ideia. É exatamente assim que eu li também, né? Eu percebo essa fluidez que você fez em Temporã, e aí você tem essas pequenas caixinhas de memórias que você delimita bem pelos títulos, porque você vai passeando por esse palácio ali como você falou, acho melhor da igreja, né? Dessa igreja com essas memórias. Acho que sua objetiva foi feita. E na última sessão, que é o Futurista Retrô, a presença da tecnologia, né, e principalmente a questão de redes sociais, aplicativos, celular, enfim, é muito grande. E ela toma o espaço dessas relações que você descreve ou comenta, fala sobre, né? E eu queria entender como era o seu processo de escrita antes dessa questão da tecnologia e como ele é agora. Existe uma diferença? Você percebe uma influência muito grande dessas novas tecnologias no seu processo de escrita e na temática também, né, no conteúdo da sua escrita? Eu percebo que mudou só a plataforma, né? Mas tem algo que sempre foi meu, sempre me ajudou muito, que é, veio uma ideia, preciso correr e anotar isso aqui. Não vai passar gritando pela minha cabeça e vai embora. Eu tô uma louca e eu preciso pegar ela e dizer assim, vem cá que você vai ficar aqui. Sempre que eu fazia isso, era nas minhas agendas. A gente carregava muito mais papel, né? E eu comecei a fazer isso com 11, 12 anos. E mantive essas agendas na bolsa até 2016, né? Então eu tenho várias agendas e cadernos ali de bolsa, onde eu às vezes até olho de vez em quando em busca de uma palavrinha, um poeminha inacabado que eu possa mexer nele hoje. Então eu usava isso. Quando começam os smartphones e a gente começa a carregar menos papel, a gente vai para o mais fácil, né? Então, o bloco de notas, aquele velho grupo no WhatsApp, você sozinho, onde tá lá a lista do supermercado, tá lá a senha dos streams e tá também uma ideia genial que você não pode esquecer, porque vai dar poema, sabe? Então, eu anoto nessas pequenas tecnologias. Tem outras coisas que os escritores até usam hoje em dia, né? Alguns aplicativos, tem vários aplicativos de escrita e tal, eu não uso nada disso. Eu acho muito chique, mas eu não uso nada disso. Eu vou tudo para esses bloquinhos de notas. E aí, quando eu percebo que a coisa vai crescer, vamos todo mundo felizes para o Drive e ficamos por lá em pastinhas. Todos os poemas da Mulher do Tempo estavam lá, que eu já tinha passado para lá. E fica na nuvem, né? E aí eu uso dessa forma, assim, bem simples. Renata, voltei. Me diz uma coisa para a gente ir finalizando. Muito bom te escutar. O que é que tu vem lendo ultimamente de poesia? E o que é que você recomendaria
Para quem está nos escutando e quiser também se aventurar nos versos, nas reflexões sobre poesia, quem é que você recomenda? Se eu disser que de poesia eu não estou lendo nada nesse momento de final de semestre, doutorado, eu estou lendo uns russos super chatos, mas super importantes. Filosofia da linguagem, todo esse pessoal do ciclo de Bakhtin, Volosinov, MC Volosinov, MC Bakhtin, toda essa galera é o que eu tenho lido loucamente. Mas vou chovendo uma olhadinha aqui um pouco, porque de poesia que eu reli recentemente foi Miró, da Muribeca, porque teve o lançamento da biografia de Miró e eu fui chamada para fazer assim, a mestre de cerimônias. Em que momento da vida eu fiquei com cara de mestre de cerimônias? Não sei, mas eu fiquei, as pessoas me chamam e a gente gosta. E aí, para recitar e para recitar os poemas de Miró, eu fui reler muita coisa que eu tinha lido ali com 18 anos, com 19 anos, os primeiros livros dele, assim, né? Que eu comecei a pegar já, assim, de 2004 para cá, eu fui reler. E relendo as poesias dos livros antigos de Miró da Muribeca, né, que é um poeta daqui de Recife, relendo, eu fiquei, nossa, o quanto que Miró me influenciou. E eu não tinha ideia disso. Porque quando a gente conhece a pessoa, né, minha gente, tá ali acostumada a ver no sarau, no recital, tomar uma cerveja com a pessoa, você meio que parece que a pessoa não é tanto o poeta, é uma pessoa que tá ali. Como ele não tá mais entre nós, ele já faleceu, e eu tava só com os livros dele, com essa distância do tempo, relendo, eu fiquei, nossa, Miró me influenciou muito na oralidade, o humor, eu não tinha ideia, foi um encontro bem bonito. Tem um poema da Mulher do Tempo que parece muito, tem um poema da Mulher do Tempo que tem um verso que é quase igual, fiquei com vergonha. Tem um poema que diz assim, fui pensar nisso, queimei o almoço. Tem um poema dele, do Quase Crônico, que ele faz, fui pensar nisso. Aí eu fiquei, o quê? Fui pensar nisso, aí ele vai e bota uma ação embaixo. Assim, meu Deus, eu copiei sem querer Miró e eu não tinha percebido. Então, eu vou indicar Miró porque se alguém assim como eu leu na época, viu ele recitando, e aí agora que tem a oportunidade de ler sobre a vida dele na biografia que foi escrita de forma belíssima e respeitosa pelo escritor pernambucano Wellington de Mello, leia a biografia que saiu pela CEP, foi lançado mês passado, leia a biografia e aproveite e revisite os livros de Miró, que a CEP inclusive publicou uma antologia com os poemas dele, né? E vale muito a pena. Principalmente se você for de Recife, ou não, mas se você for de Recife e quiser olhar com essa distância, assim, um pouquinho do tempo, sabe? Ô, Renata, não foi combinado, mas o Wellington participou com a gente também do Tramando. A gente tem um episódio com ele, com o Miró, e toda essa alegria. Para a gente realmente finalizar, eu quero agradecer muito tua presença, dizer que foi uma delícia te escutar, poder trocar um pouquinho contigo sobre poesia, sobre Recife, sobre literatura. E eu queria que você dissesse suas redes sociais, quais são os livros que ainda estão disponíveis nas livrarias ou com você. Quem quiser te conhecer melhor tua literatura, como é que faz? Eu tenho um perfil no Instagram, que é o @Histórias de uma Gata, Renata Santana. Eu sigo o Tramando, então também é uma forma de encontrar, ir lá nos seguidores. Os meus livros, você pode encontrar no link na bio. O link na bio vai dar na editora CEP, para Mulher do Tempo, e nas outras editoras, né, a Macondo, para O Amor na Quinta Série aos 30. Eu acredito que o site da Castanha Mecânica para na Terceira Margem do Agora, que é de contos, e o outro, ele não está no ar. Então, para tudo é melhor mandar um direct no Instagram e a gente combina essa entrega do livro, que aí já vai autografado e tal. E a gente pode trocar o WhatsApp também pelo direct para poder combinar, né, a entrega e tudo mais. Pois tudo certo, muito grata, sua linda. Estamos aqui, Fernanda, Tiago, Hector e eu, muito felizes com a sua presença. E eu quero, mais uma vez, lembrar que o Tramando é apoiado pelas ações pontuais de extensão da UFBA em 2025. A equipe atual conta com o professor Tiago Silva, os estudantes Fernanda Tourinho e Yuri Pinheiro. O responsável pela gravação e edição de som é Hector Souza. E eu sou Thaís Albuquerque. E agradeço demais a companhia de todo mundo. E até mais.
Um cheiro, minha gente. Tramando. 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 Tramando.